Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, quando eu estava pensando naquilo que ia falar com os irmãos, esse texto é um texto que eu gosto muito. E às vezes vem na minha memória algumas coisas que aconteceram. Agora, com a Jo, ela sempre está com música. Música no carro, música aqui, música ali. E daí tem umas músicas que fica repetindo, e daí fica repetindo na minha cabeça. Então eu passo às vezes com uma semana com aquela música na minha cabeça. E aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu num tempo atrás, que eu compartilhei com vocês. Aqui do lado era uma chapeação e sempre tinha música. E eu fui visitar umas pessoas para lá, no bairro São José, e no meio do caminho estava uma música na minha cabeça, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Eu pensei, é para acabar mesmo, né? Porque quando que eu imaginaria que teria uma música horrorosa dessa na minha cabeça? Porque desde criança eu consagrei a minha vida ao Senhor. Então, não é que eu nunca pequei, eu pequei muitas vezes. Mas de ter uma música assim, mundana na minha cabeça, isso não é uma coisa que aconteceu, que tenha acontecido, ou que eu tenha lembrança de que tenha acontecido. Então, isso me chama a atenção nesse texto. E na hora mesmo, veio a voz do Espírito dizendo assim: você é templo do Espírito Santo. Essa música não pode estar dentro de você. Precisa ter outras músicas. Então, quando fica o dia inteiro uma música do Senhor na minha cabeça, eu fiquei muito contente, porque eu já tinha visto essa situação de ter uma música podre na minha cabeça. Isso é só uma introduçãozinha do pensamento. Em Romanos 8, ele diz assim: aquele que se inclina para a carne, cogita, pensa nas coisas da carne. Mas aquele que se inclina para o Espírito, cogita ou pensa nas coisas do Espírito. E é uma questão de você ouvir a música cristã e isso vai girar na tua cabeça. Mas se o dia inteiro você está ouvindo uma música mundana, como no meu caso, eu ficava ouvindo aqui, quando estava ali na minha casa, eu ficava ouvindo, querendo ou não, eu ficava ouvindo músicas mundanas. E mesmo querendo ou não, eu me vi com uma música mundana girando na minha cabeça. E podia ser pior ainda do que essa música, né? Podia ser bem pior, porque as músicas mundanas têm cada vez sido piores, né? Ele diz: você não lembra que você é templo do Espírito Santo? Que o teu corpo é moradia do Espírito Santo? Ele foi feito para o Espírito Santo. O teu corpo não foi feito para o dinheiro. O teu corpo não foi feito para o prazer. O teu corpo não foi feito para essa vida só. O teu corpo foi feito para ser moradia do Espírito Santo. Deus te fez para ser moradia dele, e há uma disputa no mundo espiritual por você. Desde Adão, quando Adão cai em pecado, toda a raça humana está com a sua programação já com um vírus. Nela a coisa está realmente complicada, e você precisa entender que você não pertence a você mesmo, você pertence a Deus. Lutero, ele diz assim: ou a gente é montado, é como um jumentinho. Cada um de nós somos um jumentinho. Ou Deus monta, ou o diabo monta. E não tem como ficar neutro nessa história. Não tem como não ser montado por alguém. Ou Deus monta, ou o diabo monta. Não tem como ficar livre dos dois.
ou é Deus ou é o diabo. E nesse texto ele vai mostrar assim que Deus é muito melhor para você. Deus cai bem na tua vida. Deus cai bem no teu espírito. Ele te respeita, Ele te cuida. Ele cuida de você na tua individualidade, naquele propósito que Ele te criou. Por isso ele diz esse argumento: o corpo foi feito para o alimento, quer dizer, o estômago foi feito para o grão de feijão. O estômago foi feito para a polpa do pêssego. O estômago foi feito para o alimento. E ele diz, o alimento foi feito para esse estômago. Então, quando o Criador fez o estômago, Ele também planejou os alimentos. Quando Ele planejou os alimentos, Ele planejou também o teu estômago. Mesmo que tenha algum alimento que te faça mal, todos esses alimentos foram planejados. E muitas vezes o nosso estômago acaba se adaptando a esse alimento, mas na programação dele já estava determinado que esse alimento é para o teu estômago e ele sabe dividir as partículas, aproveitar aquilo que presta, ele sabe fazer isso. Há alguns estudiosos que questionam, por exemplo, hoje um alimento transgênico, ou mudado geneticamente, ou mudado quimicamente, se isso não vai modificar o nosso corpo, se isso não vai ter efeito colateral daqui 100 anos, como a própria soja. Então, é uma preocupação, mas eu nem estou pensando nisso. Eu estou pensando assim, a droga, por exemplo, é algo que Deus não fez para o teu corpo. E muitas drogas os homens inventaram, coloca ácido até de bateria para formar a droga. A droga não foi feita para o teu estômago. E o teu estômago não foi feito para a droga. Isso veio por causa do vazio do coração, por causa da desprogramação espiritual, por causa da necessidade de Deus que a gente procura preencher em fontes rotas, em fontes estragadas, em fontes podres e que fazem mal. E Deus está falando aqui nesse texto que Deus não fez o teu corpo para uma meretriz. Deus não fez o teu corpo para um demônio morar. O teu corpo foi feito para o Espírito Santo morar. A tua mente não foi feita para pensamentos impuros, mas para pensamentos de Deus. Impuros são pensamentos sujos. Deus não fez você para pensar em porcaria. Deus não fez você para que, quando desse um acidente, a primeira coisa que você faz é pegar o celular e ficar vendo o vídeo do acidente, a pessoa toda ensanguentada, nua, e você está lá olhando. Deus não fez você para isso. Ali, um pouco do Candói, para cá do Candói, um ônibus teve um acidente muito feio, uma jovem estava morta, ou muito machucada, e tinha um pano cobrindo essa moça. O rapaz foi lá, levantou o lençol e tirou uma foto. Então, Deus não fez o ser humano para isso. Essas coisas mostram como a gente está desprogramado pelo pecado e como o pecado tem feito mal para nós, né? Deus tinha dito através da mãe de Jacó e Esaú que era para ir na terra deles buscar a esposa. Mas Esaú disse assim, não, mas essa aqui que eu me agrado, é essa aqui que eu acho bonita, é essa aqui que eu coloquei os meus olhos. Ele escolhe porque os seus olhos estão na escuridão. Ele não consegue buscar uma jovem que seja temente a Deus, que confie em Deus e que possa criar os seus filhos no caminho do Senhor, porque os seus olhos já estão cegos. Então, mais para frente, a descendência
de Esaú são os edomitas, que fizeram várias guerras contra o povo de Israel. Então, numa escolha atrás de Esaú. Também temos outros exemplos, assim como os irmãos de José. Todos sabem que Jacó amava muito José porque amava sua mãe. Sua mãe havia morrido. E agora ele passa todo esse amor de Raquel para José. José não tem culpa disso. Mas Jacó trata José de uma forma diferente. E os irmãos percebem, porque eles são filhos de outra mulher que não era Raquel. Eles eram filhos de Lia. E eles têm muito ciúme de José. E na juventude, talvez quando eles já têm filhos pequenos, mas eles ainda são muito jovens, ciumentos. E eles, na ideologia, no ideal, eles acham que José tem culpa no cartório. E eles querem matar José. Mas eles acabam vendendo José para os midianitas. Nós sabemos a história. Muitos anos José ficou escravo no Egito, até se tornar rei. Vocês lembram? Mas todo esse tempo, os irmãos de José tinham que ver o pai chorando pela morte do seu irmão. E eles contaram e deram para ele as roupas todas ensanguentadas. E eles mentiram, e eles tiveram que engolir essa mentira, e ouvir o pai chorando sobre isso, e lamentando sobre isso. Quantos anos da vida de Jacó. E eles tiveram que ficar ouvindo todo esse choro, toda essa lamúria. Isso corroía o coração dos irmãos de José. Deus estava tratando de José, mas Deus estava também tratando dos irmãos de José. No passar dos anos, eles aprenderam a lição. Eles foram sendo transformados. Eles também viram esse mesmo ciúme nos filhos deles. Quando entram com 5, 6, 7, 10, 15, 17 anos. Os sofrimentos em educar, os namoros, as brigas, as rixas. Eles vão amadurecendo. Quando eles vão encontrar José, lá na frente, na história mostra, eles não têm ciúme de Benjamim. E José testou os seus irmãos para ver se eles tinham ciúme de Benjamim. Eles não tinham ciúme. Porque eles venceram. Deus deu o livramento para eles. Deus ensinou com muitos anos. Mas veja, eles tiveram que suportar muitos anos vendo o pai chorar pela morte do seu filho, e eles terem que ficar quietinhos, e eles não podiam falar a verdade. Eles não podiam contar que o irmão deles estava vivo, que José estava vivo, que José tinha sido levado escravo no Egito. Não contaram. Mas veja, tudo isso martirizou o coração deles, até eles descobrirem que esse caminho não vale a pena seguir. O que eu quero contar com essa história? O Filho de Deus, ele aprende com essas histórias. Aquele que tem a mente de Cristo aprende. Aquele que é templo do Espírito Santo aprende. Aquele que não aprende. E ainda acha defeito. Porque um jovem estava evangelizando e chegou na casa de um homem e começou a falar de Jesus, mas através da história de Jacó. Sabe o que o cara disse da casa? Bah, mas naquele tempo já logravam assim. E o jovem evangelista não sabia o que falar, porque estava contando uma história podre. De alguém que lograva seu irmão, de alguém que lograva o sogro, de alguém que lograva.
Mas que lasqueira é essa história que você está me contando, mas desde lá do passado é assim. E ele ficou sem palavra alguma. O que eu quero dizer assim, o homem de Deus, do bom tesouro tira coisas boas. O homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Quem é templo do Espírito Santo vai tirar coisas boas da internet, coisas boas da Bíblia também. Porque o homem mau tira coisas ruins da Bíblia. Porque a visão dele é uma visão distorcida, né? Eu lembro assim de uma coisa que foi muito chocante para mim. Eu estava conversando com uma irmã que era ministra do louvor da igreja, e ela estava traindo o marido dela. E ela estava contando a respeito da traição, de todo o problema que ela estava enfrentando. E estava chorando muito. O rosto dela estava totalmente desfigurado na minha frente, assim. Ela estava inchada de tanto chorar. Mas quando o marido dela apareceu, até estacionar o carro, ela foi lá para dentro no banheiro, lavou todo o rosto. Quando ela voltou, ela estava normal, desinchada. Não dava para dizer que ela chorou. O homem, ele vai se colocando nessas armadilhas de dissimulação, como os irmãos de José. E tiveram que vencer. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente aprende a mentir e fica bom em mentir. Ou a gente aprende que isso faz mal, que Deus não fez isso para mim, e eu tenho que correr disso. Aqui o texto diz assim, fuja, fuja, corra. José fugiu. Você precisa fugir. Se a música está rodando ali, põe outra música para que você possa ouvir. E essa outra música fica girando na tua cabeça. É uma decisão tua de escolher a melhor parte. E essa melhor parte ninguém vai tirar de você. Lá no Salmos 32 ele diz assim, não seja como o cavalo ou a mula, que só com freios e cabrestos ela é dominada. Ceda, volte atrás, se arrependa, retorno à sensatez, né? Admita o erro, e aí conserte, e aí você vai ter paz. Deus está dizendo assim, o teu corpo foi feito para o Espírito Santo. Há coisas que não combinam com você. Se você usa a droga vai destruir neurônios teus. E aí, você pode, mais para frente, ficar esquizofrênico. Porque o mal não vai fazer bem para você. A mentira no momento parece que vai fazer bem, mas ela vai causar dano. A disciplina no momento parece fazer mal, mas no final vai fazer bem. Nem sempre os caminhos de Deus parecem ser bons a princípio, mas eles vão fazer bem porque Ele programou isso para você. Então, lembre assim, você pertence a Deus, né? Você não é de você mesmo, você não foi feito para os teus prazeres. Deus não te fez para jantares, Deus não te fez para reunir com família. Tudo isso pode ser feito, mas Deus não fez você para isso. Você foi feito para ser templo do Espírito Santo, e essas outras coisas não podem te atrapalhar de ser templo do Espírito Santo. É isso que o texto está dizendo. Você pertence a Ele e não às trevas, né? Também ele diz assim, você foi comprado por preço. Então, tem um dono. Maria, quando ouviu a notícia, disse, eis aqui a tua serva, faça em mim conforme a tua vontade. É assim que os filhos de Deus vão dizer. Eis aqui o teu servo, faça em mim conforme o teu querer. Então, você não é de você mesmo,
Você foi comprado por um preço alto, o sangue de Jesus. E você é templo do Espírito Santo para o Espírito Santo habitar em você. Em João 14, verso 17, verso 23, Jesus diz assim: aquele que me ama vai guardar as minhas palavras. Eu e o Pai viremos e faremos em você morada. O Espírito Santo habita em você. Aquele que guarda a minha palavra, vive a minha palavra, eu e o meu Pai viremos e faremos em você morada. Então, entregue tudo isso na mão dele, as rédeas da tua vida na mão dele, confie o controle nas mãos dele. Eu estava, só para terminar, falando com alguns irmãos hoje à tarde, assim, da bênção de Deus na vida de muitos irmãos, daqui mesmo da igreja. Irmãos que talvez teriam um destino muito sofrido, porque a gente estava falando de médicos jovens que estão em luta contra a droga. Estão sofrendo, fizeram boa faculdade, mas não conseguem esse controle. Não conseguem preencher esse vazio. Se não fosse por Deus, o André estaria sendo pastor, estaria ajudando outras pessoas, cuidando de outras pessoas. Se não fosse pela misericórdia de Deus, não seria escravo da bebida. Então a gente tem que olhar o que a gente era e aonde a gente iria se não fosse Deus, se não fosse Jesus. E se a gente alcançou alguma coisa, não foi Jesus que fez? Então a gente não pertence a nós mesmos. Se Deus te abençoa e te dá condições financeiras, não deixe a tua condição financeira ser o teu Deus. Depois que Deus te deu bênçãos, as bênçãos se tornaram o teu Deus. As festas se tornaram o teu Deus. As comilanças se tornaram o teu Deus. E aí não vai dar certo. Depois vem a queda. Assim aconteceu com os reis de Israel. Quando eles não reconheceram que as bênçãos vieram de Deus. Quando eles acreditaram que as bênçãos vinham das suas mãos, eles caíram. E sempre vão cair. E os filhos de Deus que fizerem essa mesma coisa vão sempre cair. Não vão permanecer em pé. Então lembre, você é templo do Espírito Santo. Você não pertence a você mesmo. Você foi comprado por um alto preço, o sangue de Jesus. Você pertence a Jesus. Ele tem prioridade na tua vida. Você é feito para Ele, para a habitação dEle, templo dEle, das músicas dEle, dos pensamentos dEle, da palavra dEle. Ele diz assim: aquele que guarda as minhas palavras, eu e o meu Pai viremos e faremos nessa pessoa morada. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Pai, pela palavra do Senhor. Obrigado por esse plano do Senhor, de nos resgatar das trevas e mostrar por esse texto que o plano do Senhor é melhor. Melhor que o nosso plano, melhor que o plano desse mundo, melhor do que aquilo que a gente acha que podia ser muito bom. Nos livra de acharmos que as bênçãos do Senhor podem ter assim o controle da nossa vida, podem se tornar nossos deuses e podem dominar o nosso coração e escravizar o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a entendermos que a maior bênção não são as coisas. A melhor e maior bênção é o Senhor mesmo. É o Senhor mesmo dentro de nós. O Senhor basta para nós. As bênçãos do Senhor não são suficientes.
e nunca vão ser suficientes. O Senhor é suficiente, mesmo que venha faltar tudo, mas tendo o Senhor como pastor da nossa vida, temos tudo o que precisamos. Não precisamos de outras coisas mais. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos que a nossa felicidade está no Senhor e não está nas coisas, Pai. Assim como o Senhor fez o alimento para o estômago e fez o estômago para o alimento, o Senhor nos fez para o Senhor. E que a nossa felicidade está no Senhor, Pai. Eu oro em nome de Jesus e agradeço. Amém.